A nossa oração, irmãos, eu vou dizer uma coisa, ainda é muito dentro da caixa. Naquela oração, de Senhor me abençoa, me guarde, me proteja, Senhor. É hora, irmãos, de as igrejas aqui do DF e em torno, pensar fora da caixa. Orar fora da caixa. Ter orações ousadas. Pensar grande, orar grande. Pedro fez uma oração fora da caixa. Moisés no Antigo Testamento orava fora da caixa. Moisés até conseguiu fazer Deus se arrepender. Então Pedro orou fora da caixa. Ele não orou como os 11 discípulos, dizendo: obrigado, Senhor, estamos seguros aqui, obrigado, Senhor, guarda-nos aqui nesse barco para que a gente fique bem seguro e o barco não afunde e nada de mal aconteça com a gente. Pedro não orou desse jeito. Pedro queria uma experiência nova. Ele falou: Senhor, se é você, eu também quero ter uma experiência de andar sobre as águas. Chega de ficar dentro do conforto do barco. Manda-me ter contigo sobre as águas. E o que Jesus respondeu? Falou: vem. Toda vez que você orar fora da caixa, orar grande, Deus vai responder: vem. Porque Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus quer fazer você subir um nível. Prove a Deus. Vem. Tu és o meu amor, ó Rei Criador, do meu ser, e só teu grande amor levou-me a ti, Senhor, mudou o meu viver. Quero dizer uma coisa para vocês, eu gostei dessa igreja, viu? Gostei dessa igreja, gostei também, quinta-feira à noite lá no Guará, gostei daquela igreja também. Estou sentindo algo no ar, está vendo inovação, renovação. Lá acabou de reformar, aqui também acabou de reformar. É muito encorajador isso. Isso mostra que nós estamos arrumando a casa. Eu quero profetizar para vocês, grandes bênçãos estão chegando. Se preparem. Lá no Guará os irmãos falaram que querem chegar no final do ano com 100, no ano que vem 300. E já vou estender a curva, depois é 1000. Brasília vai ter 10 mil irmãos. Vocês acreditam? Eu sinto que por anos, nós temos ficado estacionados, mas estamos sentindo que o Senhor vai avançar muito. Vai avançar muito. E eu estou sentindo eletricidade no ar aqui. Essa palavra não existe no dicionário, eu vou inventar uma vibrância no ar. Uma vibrância. Algo está vibrando aqui. Eu sinto alegria em vocês, sinto um ambiente de unanimidade, sinto alegria. A conferência de casais, eu senti assim bastante, os irmãos estavam bem à vontade, tivemos liberdade de falar, e aqueles 200 e poucos casais, se realmente formarmos essa rede que a gente falou, as coisas vão avançar. Nós precisamos realmente, irmãos, avançar. Eu vou falar hoje à noite, que eu tenho falado bastante ultimamente, nós precisamos ir para o próximo nível. Em inglês é go to the next level. Next level é o conceito bastante moderno hoje, em todas as áreas, e na igreja precisamos avançar. Precisamos avançar. Eu sinto que na igreja nós trabalhamos muito, mas temos tido poucos resultados. Mas as coisas estão mudando agora. Nós fizemos nossa lição de casa, e é importante hoje, os casais se reuniram lá para ver como podem ganhar mais casais. E é importante que em cada igreja os irmãos se reúnam. E quando eu falo os irmãos, estou falando de irmãos que querem servir. Não é só varões, não. Também tem que tirar do nosso meio esse machismo. Reunião de serviço tem de incluir as irmãs também. Presbíteros, diáconos e diaconisas. Reunião de presbíteros não, é só varão. Mas quando queremos falar do serviço da igreja, do diaconato, então é presbíteros, diáconos e diaconisas. E
Sentar realmente, se quiser ficar de pé também pode, não precisa sentar se não quiser. A gente tem o costume de falar, vamos sentar e conversar. Se quiser conversar de pé também pode. Tá? Mas conversar sobre o que está acontecendo. Por que nós não tivemos crescimento nos últimos anos? Onde nós falhamos? O que pode ser feito? O que pode ser mudado? E todo mundo ser unânimes para mudar essa tendência. E estou sentindo que hoje nas igrejas o aumento está acontecendo. Está acontecendo. Várias igrejas estão crescendo. E eu espero que isso se multiplique em todas as igrejas. Aqui na região 1, aqui no DF e em torno, realmente o irmão Dong valorizava muito essa região. Essa região foi pioneira em muitas coisas. Nós lá no interior de São Paulo, nós tínhamos essa região como referência. Aprendíamos muitas coisas daqui. Toda vez que eu vinha para a conferência aqui, eu voltava louco, queria praticar as coisas que nós víamos aqui. Isso deve continuar. Afinal, aqui é a capital do Brasil. Aqui é o centro, né? Então, louvado seja o Senhor. Nós não podemos ser... Eu vou contar para vocês algumas coisas que eu aprendi. Eu procuro aprender as coisas observando a natureza, observando a situação socioeconômica, observando a situação política. Até no futebol eu aprendo muitas coisas. Muitas coisas. Os times que se inovam, renovam, são os times que vão para frente. Aqueles grandes, você pode ver nessa última Copa do Mundo, os grandes ficaram, certo? E os pequenos que estão dominando hoje. A Bélgica, a França e até a Croácia. Croácia, o melhor jogador do mundo é o croata. Então, não é assim daquele jeito antigo que a gente pensava. Eu aprendi muito observando o México. México para mim foi um time heróico. Derrotou a Alemanha na abertura. Poxa, foi bom demais. Foi bom demais. Para um brasileiro, uxa, lavou a nossa alma, né? Mas jogou heroicamente, depois jogou e não passou das oitavas. Nunca passou das oitavas. Então veio o ditado que eu peguei para mim. Jogou como nunca e perdeu como sempre. Nós não podemos ser o México. Nunca chegou no próximo nível. Ficou sempre no mesmo patamar. Na igreja, nós não podemos ter um ditado assim. Na vida da igreja, a gente trabalha como nunca e tem pouco resultado como sempre. Não podemos. Então essas metas que os irmãos estabeleceram, nós temos de honrar, pedir para o Senhor honrar, orar. E nós temos que pensar grande, sonhar grande. Vamos começar a sonhar grande, irmãos. Sonhar grande não é sonhar com uma igreja com 50, 60, 100. Sonhar com igrejas com 300, com 500, com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Por que não? Lá na Estância, um mês e meio atrás, a Bola de Neve teve um evento com 9.000 irmãs. Eu nunca vi a Estância sendo usada daquele jeito. Aquilo me comoveu as lágrimas. No refeitório, só no refeitório embaixo comeram 7.600 irmãs. Nunca na nossa história comeu tanta gente lá embaixo. No máximo 5.000 e pouco, pela estatística. Mas lá comeram 7.600. O refeitório estava totalmente lotado. A quadra estava lotada. E onde comeu o resto? Eles levaram toalhas de mesa, lençóis, e estenderam no talude da represa. E podia ver os irmãs sentados todo ao longo do talude, fazendo piquenique. Todo mundo sabe o que é piquenique? Os jovens sabem o que é piquenique? Hoje já não se faz mais isso. Eu encorajo os pais, levem seus filhos para um piquenique. Piquenique. Ah, não, é Dominique. E na quadra, lotado. Daí no campo de futebol, atrás da quadra, atrás do refeitório, naquele gramado, campo de futebol, cheio de irmãs, com toalhas de mesa, lençóis ali estendidos e comendo ali no chão. 9.000. E vou dizer para vocês, graças ao Senhor, queremos agradecer os irmãos desta região pelo grão de areia. Tem mais 5 meses, né? Com essas ofertas, irmãos, nós conseguimos quitar todas as dívidas de fornecedores e particulares.
Com o banco foi renegociado, então estão parcelas bem administráveis. Ainda tem várias parcelas. Então nós vamos precisar ainda das 5 mensalidades restantes, graças ao Senhor. E o Senhor está abençoando, o número de eventos está aumentando pouco a pouco. Orem para que haja bastante evento, especialmente no primeiro semestre. Então esse evento da Bola de Neve de irmãs, 9.000 irmãs. Como é que elas conseguem levar 9.000 irmãs? Nós, todas as igrejas, não conseguimos. A última vez teve 4.000 e poucos irmãos só. Eles conseguem levar 9.000 irmãs. E eles tinham prometido nunca mais voltar para a estância, por causa de um episódio que teve lá, quando houve aquela transição, a gente tentou enxugar a estância, daí passou a equipe da cozinha para outra equipe, e foi mal. E daí, eles prometeram nunca mais voltar para a estância. Falaram assim, ó, só se Deus falar para voltar que a gente vai voltar. E eles voltaram. Daí os irmãos perguntaram, por que eles voltaram? Porque Deus falou para voltar. Levaram 9.000 irmãs. Gostaram tanto, que acabou o evento, vieram marcar outro evento. No dia 15 de dezembro vai ter um evento com 10.000 pessoas. Não é irmãs não, é família. Família, vai ter um evento de família. 10.000 pessoas. Então a gente olha para essas multidões e pensa, puxa, será por que nós não conseguimos isso? É porque a nossa fé é pequena, irmãos. Nós não pedimos grande, nós não sonhamos grande. A gente fica nesse... Eu quero dizer para vocês, queridos irmãos, vamos sonhar grande. Vamos pedir grande e pensar grande. Qual é a promessa de Deus para nós? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Efésios 3:20. Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Não é só pedir, tem que pensar também. Nós temos que subir, nós temos que ir para o próximo nível. Na vida da igreja, quando começou nos anos 60, eu quero dizer, irmãos, a gente fala que começou nos anos 70, na verdade começou nos anos 60, aqui nesta região. Não foi? Anápolis, Brasília, a gente não menciona isso. A gente fala que começou em Ribeirão Preto, na verdade começou aqui. Não é verdade? Quem participou naquela época, aqui, daqueles anos, bem no início? Então, foi aqui. Depois BH também nos anos 60, final dos anos 60. Só depois é que entrou Ribeirão Preto, daí entrou aquele grupo grande de jovens. Daí as coisas avançaram bastante. Então, eu quero também, por exemplo, eu ouvi no mês passado uma notícia na CBN sobre a performance das bolsas de valores. Isso também me ensinou alguma coisa. No Brasil, a bolsa de valores é a Bovespa, de São Paulo. Daí fizeram uma comparação com a bolsa de valores dos Estados Unidos, Dow Jones Industrials e Nasdaq. Dow Jones Industrials é a bolsa lá de Wall Street, e o Nasdaq são as 30 empresas de tecnologia. Então mediram a performance da Bovespa. Em reais, aumentou bastante. Mas a referência monetária no mundo inteiro, referência financeira é o dólar. Então, usando o valor em dólares, depois de 10 anos de economia aqui no Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, não valorizou nenhum dólar. Ficou no mesmo patamar de 10 anos atrás. Isso não pode. É uma economia estagnada. Não avança. Trabalha, não avança. $1. Daí compararam com o Dow Jones Industrials, lá de Wall Street. Em 10 anos, o valor da bolsa de lá valorizou 3 vezes mais. Daí pegaram o Nasdaq, as 30 empresas de tecnologia, valorizou 6 vezes mais. Eu peguei isso para mim. E na vida da igreja? Como está? Depois de tantos anos, quanto valorizou? Quanto crescemos? O número de irmãos que vão para a estância diminuiu nos últimos anos. Em setembro, nós costumávamos ter 6.000 irmãos. 7.000 irmãos. Lá em fevereiro, 9.000 irmãos. Hoje caiu. Em setembro não consegue passar de 4.000 e pouco. Então,
Isso me leva aí diante do Senhor. Nós precisamos buscar. Eu creio que a tendência agora é a curva subir. Eu tenho essa certeza absoluta. Nós precisamos ir para o próximo nível. Então hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso. Né? Sobre isso. Eu vou ler algumas histórias aqui na Bíblia. Eu vou ler para vocês. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Quero que vocês saibam que Deus está chamando cada um de vocês. Nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Deus não quer que você fique no mesmo nível, no mesmo patamar. Deus quer tirar você da zona de conforto. Quem que não gosta de ficar na zona de conforto? Todo mundo gosta de ficar na zona de conforto. Ninguém gosta de se sentir desconfortável. Mas eu vou dizer para você, vou dar um testemunho pessoal. A minha vida com o Senhor, a minha vida de serviço em todos esses anos tem sido sair de uma zona de desconforto para outra zona de maior desconforto. Eu nunca consegui ficar na zona de conforto. Especialmente com o Mondong presente. Aí era muito desconfortável. Você ficava sentado lá do Mondong, acabava a conferência, ele levava você para uma zona altamente desconfortável. Espichando a gente, espichando. É assim que se aumenta a nossa capacidade. É assim que a capacidade de uma igreja aumenta. O Senhor espicha, aumenta a nossa capacidade. Você só tinha uma capacidade de 200 ml, o Senhor espicha, daí você tem 500 ml, daqui a pouco espicha de novo, é 1 litro. É assim que se aumenta. Por que uma igreja não cresce? Porque a igreja só tem capacidade, vamos dizer assim, de 50 litros. Tudo líquido que o Senhor derramar dentro, vai para fora. Então o Senhor tem que tirar a gente da zona de conforto, para poder ter 100 litros, 200 litros, daí Deus pode colocar 150 litros mais. Quem malha aqui? Quem frequenta academia? Levante a mão. Uau, tudo isso? Quanta gente? Quem quer fazer musculação? Como é que é? Fisicultura. Ter músculos. Não pode ficar na zona de conforto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uau! Não. É 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos em cada braço e dói. E daí o personal trainer está lá. Mais. E dói. Depois não consegue mais. Aqueles pesos ali e dói. Só assim que os músculos aumentam. Tem que sair da zona de conforto. O jogador de futebol, para estar em forma, bastante dor, bastante esforço. Isso é no atletismo, nos esportes. Se fica na zona de conforto, não cresce nada. Eu me lembro, quando era criança, eu assistia aquele seriado, Perdidos no Espaço. Quem assistiu quando era criança? Olha só, a velha geração aqui. Tinha o tal de Dr. Schmidt, o vilão. E ele lá no espaço, que fazia exercício matinal. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nada como um bom exercício matinal. Então aqui vamos ler Mateus capítulo 19. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Rapaz, esse jovem era bom. Nós sabemos que é um jovem, daqui a pouco nós vamos ver. Ele queria alcançar a vida eterna, ele queria subir um nível. Ele queria ir para o próximo nível. Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se você quiser, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Daí o jovem respondeu: tudo isso eu tenho observado. O que me falta ainda? Uau, tinha certa arrogância. Eu fiz tudo isso. O que me falta? E Jesus falou: você quer ir para o próximo nível? Eu vou falar o que falta. Falta você subir um nível.
Você está muitos anos nesse patamar de conforto. Se você quer ser perfeito, sobe um nível. Vai para o próximo nível. Vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Aqui é literalmente vender os bens físicos dele, os campos. A Bíblia fala que ele era dono de muitas propriedades. Para nós, na aplicação, quer dizer, tem muitas coisas que seguram você no presente nível, você tem que abrir mão de todos eles. O que está segurando você hoje? Cada um tem que ir diante do Senhor. O que está segurando você hoje? Você não consegue subir o próximo nível. Você empacou, está estagnado, estacionado no mesmo nível faz 10 anos. Você não consegue subir um nível. Na experiência do Senhor, nas verdades da Bíblia. Você em 10 anos não avançou nada no conhecimento da verdade, no conhecimento bíblico. Não avançou. Você não está lendo. Você só recebe a palavra que é falada na reunião. E no alimento diário você lê, mas você não labora. A sua experiência com Cristo também não avançou muito. Você não tem tido muitos resultados, você até desistiu. Você tentou pregar o evangelho e ganhar pessoa, você até desistiu. As coisas práticas que o Senhor nos passa, o Jave, comportagem, livro na minha mão, sócio do evangelho, grãos de areia, etc. Coisas práticas que o Senhor usa para nos testar. E nós não temos um sistema de mensuração, nós não sabemos medir como é que é o meu progresso. Paulo falou para Timóteo, medita nessas coisas, seja diligente nessas coisas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Você tem um sistema de mensuração, você consegue medir seu progresso? Você tem avançado nos últimos 10 anos? Alguém sabe se avançou ou não avançou? Irmão, estou falando isso porque o Senhor está me falando hoje. A igreja precisa avançar, você precisa avançar para o próximo nível. Esse local tem que estar cheio. Tem que ter gente saindo pela janela, que é perigoso um eutico sentar na janela e cair lá embaixo. Jesus falou, você quer subir um nível? Você está perguntando o que tem que fazer para alcançar a vida eterna? Eu vou dizer para você, você tem que abrir mão daquilo que está segurando você. Você está muito confortável aí. Você está na zona de conforto, sai da zona de conforto, abre mão das suas coisas e você depois vem e segue-me. E você terá um tesouro no céu. O jovem ouviu essa palavra e saiu triste. Porque ele era dono de muitas propriedades. Ele tinha muitas propriedades físicas, mas aplicado a nós, ele não conseguiu abrir mão das coisas que ele valorizava. Daí não conseguiu subir um nível, permaneceu no mesmo patamar. Vamos ler outro exemplo, Marcos, capítulo 1, versículo 18. Aqui temos outro grupo de pessoas. Versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Simão e André, de acordo com a história de Israel, a história dos judeus, a tradição judaica, eram pobres, não eram muito ricos. Então disse-lhe Jesus, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles subiram um nível. Eles subiram de patamar. Eles eram pescadores de peixes, se tornaram pescadores de homens. Mas você vai dizer, eles eram pobres. Claro, não tinha muito a perder. É como o SEAP. Era um jovem morador de rua, agora vem para a igreja, foi para o SEAP. Claro. Mas vamos ver os próximos dois. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo chamou, deixando ele no barco, a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Você sabia que Zebedeu era muito rico? A esposa dele, segundo diz a tradição judaica, era Salomé. Ela era uma das que ofertavam para Jesus. Ela era muito rica. Zebedeu tinha uma empresa de pesca. Está aqui, empregados, tinha empregados. Eles abriram mão de uma vida confortável para seguir a Jesus. Também subiram um nível. Ou seja, irmãos, para subir um nível você precisa abrir mão de alguma coisa.
E cada um de nós tem que ir diante do Senhor ver por que eu não tenho subido de nível, por que minha experiência não tem sido mais rica ultimamente. Tem alguma coisa me segurando. Vamos ler agora Mateus capítulo 14. Essa história é bem conhecida. Para ganhar tempo, eu não vou ler, eu vou contar a história. Jesus tinha multiplicado os pães, 5 pães, 2 peixes, alimentado 5.000 pessoas. Daí quando terminou já era tarde. Daí Jesus falou para o discípulo: vocês entram no barco aqui, passem adiante para o outro lado, eu vou despedir as multidões. Daí ele despediu as multidões e Jesus subiu ao monte para orar sozinho. Daí anoiteceu e eles estavam no monte sozinho lá. E o barco já estava longe, no meio do mar, a bastante distância já da terra, mas tinha um problema. Esse barco estava sendo açoitado pelas ondas. E o vento era contrário. Então aqui eu vou pausar e falar para vocês uma coisa. Não pense que as coisas vão ser fáceis. Você que está na vida da igreja, irmão, irmã, casais, famílias, estejam certos de uma coisa: o seu barco vai ser sempre açoitado pelas ondas. Não espere nada menos do que isso. O inimigo não vai dar descanso para você. Especialmente nós que amamos o Senhor, queremos servir o Senhor e temos uma meta, uma missão de trazer o Senhor de volta. Açoitado pelas ondas, quer dizer, os demônios que estão nas águas vão se levantar sempre contra você. Não pense que você vai ter descanso. Eu sei que da minha parte não vai ter descanso. E eu estou preparado. Com a força, eu agradeço as orações de vocês por Pedro, Dong, por mim, pelo Miguel, pelo André. Não é fácil, irmãos. A pressão é muito forte. Às vezes eu choro. A pressão é muito forte. E o vento era contrário. Não espere ventos favoráveis. O vento sempre vai ser contrário. E esse barco não era um barco a vela, era um barco a remo. Então, nesse momento, que eu sinto motivação, sinto alegria, sinto que alguma coisa está acontecendo, irmãos, é hora de todos os líderes, toda a igreja, remar juntos para o mesmo lado. O que tem acontecido, irmãos, é que eu senti no passado, tem uma parte de irmãos remando para um lado, outra parte remando para o outro lado, e o barco não sai do lugar. Tem um lado, tem alguns irmãos remando para um lado, outro irmão remando para o outro lado, e alguns remando para o lado. E o barco dando voltas. É hora de nos unirmos.